No dia 20 de março, às 18 horas, falou a pessoa mais importante do planeta Terra. E não foi o Biden, mas foi sim o Jerome Powell. Ou seja, houve mais uma reunião do Fed, mas desta vez eu acho que nós fomos enganados. Neste episódio reservado ao Fed, eu vou dar a minha opinião sobre o que é que eu acho que está a acontecer e como eu pretendo me posicionar no portfólio para apanhar a próxima onda de cortes nas taxas de juros. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal de Investimento Estratégico e hoje temos como tema principal o Banco Central Americano. Alguns de vocês podem estar a questionar-se o porquê disto ser importante, mas é muito simples de perceber na verdade, pois esta identidade do Banco Central Americano tem o poder de mexer no valor das taxas de juros, o que é basicamente como se influenciasse diretamente o valor da gravidade. E não sou eu que o digo, foi o próprio Warren Buffett que disse o seguinte: as taxas de juro são os preços dos ativos como a gravidade é para a maçã. Elas impulsionam tudo no universo económico. E não é para menos, sem dúvida. Numa altura que temos recordes de dívidas, uma pequena alteração na taxa de juros influencia retornos, lucros, margens de empresas e, em excesso, pode mesmo causar desemprego, falência, estagnação económica e ou colapso total da economia, como a conhecemos. Portanto, sim, não é para menos quando eu digo que este senhor é a pessoa mais importante do planeta Terra neste momento. Ora então, vamos lá olhar para o sumário das projeções económicas do FED e entender o que realmente foi dito entre linhas. Começando pela variação do PIB ou GDP em inglês, tivemos um crescimento de 1,4 para 2,1 de projeção para o crescimento do GDP. E aqui podemos ver que o Fed está a mostrar-nos a resiliência da economia, mesmo com altas taxas de juros e a atualização destas taxas não foi só para 2024, foi para 2025, onde atualizaram a projeção de crescimento de 1,8 para 2,0 e em 2026 também subiram a projeção de 1,9 para 2,0. Nestes relatórios, eu tento focar-me apenas no ano corrente, pois quanto mais para a frente, mais difícil é de prever o futuro. E, portanto, prefiro focar-me mais no futuro mais próximo e olhar menos para o distante. Dito isto, no campo do mercado laboral temos melhorias também, embora pequenas. Mas o Fed está literalmente a dizer-nos que o mercado laboral continua resiliente, forte e que está a aguentar o processo de combate à inflação sem haver um crescimento no desemprego, o que é ótimo. E acresce à narrativa do Jerome Powell do soft landing, que é basicamente a arte de conseguir combater a inflação e evitando uma recessão. E até agora a narrativa parece boa, mas não se esqueçam deste ponto que vai ser importante mais à frente no episódio. Continuando nas projeções, temos o PCE, que manteve-se nos 2,4 para 2024 e aumentou para 2025. Assim como no Core PCE, que subimos de 2,4 para 2,6, que mostra bem a dificuldade no combate à inflação nesta última fase e a resiliência da mesma. Para os mais distraídos, a diferença entre as duas métricas é a exclusão da contabilização dos preços da alimentação e energia no Core PCI versus o PCI. Ou seja, no Core PCI não contabilizamos estes dois elementos, o que pode indicar alguma desinflação na alimentação e na energia, visto que o Core PCI subiu nas projeções versus o próprio PCI. E esta é a razão pela qual o FED começou a reduzir as projeções de cortes nas taxas de juros, reduzindo de 7 para agora 3 em 2024. A inflação chegou a um patamar de estagnação em que tende e não diminuir e a resposta do FED é manter-se firme e também porque pode, pois a economia está forte e aparentemente continua a consumir e a gastar durante todo este processo. Então, permite ao FED manter as taxas elevadas durante mais tempo, o tal higher for longer. Mas o motivo pelo qual eu gravei este episódio está neste próximo capítulo do sumário. Federal Funds Rate. E porquê? À primeira vista, aparenta que esteja tudo a andar na direção suposta, a economia está forte e não houve um aumento nas projeções das taxas de juros, o que o mercado pode respirar e voltar a subir, como foi o caso que aconteceu no dia 20 de março, com o S&P 500 a bater novos recordes, mas existe muito mais neste relatório e mais importante, pois impacta algumas empresas do meu portfólio e é sobre isso que vamos falar agora. Então, estes 4,6 de projeção para as taxas de juros em 2024 mantiveram-se, porque este valor é a mediana, pois se fosse a média seria mais alto. Seria algo a rondar quase os 4,9, o que mostra que os participantes neste sumário das projeções das taxas de juros estão ainda mais pessimistas em relação ao combate da inflação do que estavam em dezembro. Este pessimismo acaba por não ser mostrado no valor dos 4,6 em 2024, mas acaba por se demonstrar em 2025
2025, depois temos um aumento de 3,6 para 3,9, o que ainda é substancial, e um aumento de 2,9 para 3,1 em 2026. E ainda um aumento de 2,5 para 2,6 no longer run, o que será um intervalo de tempo superior a 5 anos. Ora, muito bem, eu gravei este episódio precisamente por isto. Isto muda tudo em relação às empresas mais sensíveis às altas taxas de juros. Normalmente, empresas ligadas ao imobiliário como solar, piscinas e outros itens não discricionários e que requerem acesso a créditos. O que é fácil de perceber, pois com altas taxas de juro, as prestações dos créditos sobem, o que desincentiva o consumidor a comprar algo que pode esperar por amanhã. Estas novas projeções basicamente dizem-nos que o Higher for Longer está ainda mais demorado do que estávamos à espera, e eu, por exemplo, posicionei-me em empresas como a Pulcorp e a Endphase, que são altamente sensíveis às altas taxas de juros, com a convicção que os cortes vinham muito mais cedo do que realmente se está a projetar. Por exemplo, podemos ver nesta ilustração que eles têm vindo a reduzir a velocidade que projetavam os cortes nas taxas de juros. Por outro lado, que tipo de empresas é que isto ajuda? Ou seja, o demorarem mais tempo a cortarem as taxas de juros. As empresas com grandes quantidades de capital em caixa, que estão a gerar 4 e 5% sobre o capital de forma segura. Empresas como a Google, Microsoft, Apple, Berkshire, enfim, vocês entenderam. Algo ainda que ajuda a narrativa do Banco Central americano estar a empurrar para a frente as projeções de cortes nas taxas de juros é o facto de índices como, por exemplo, o Bloomberg Financial Condition Index estar a atingir valores mais saudáveis e sem grande risco de recessões visíveis brevemente. Valores iguais a 2014 ou até 2018, é se calhar até por estarmos a ver uma economia mais folgada neste aspecto que estamos a observar esta atitude do Banco Central americano. Lembram-se aquilo que eu disse sobre o mercado laboral estar a valores saudáveis e que ajudava na narrativa do soft landing? Pois bem, estes indicadores da economia ainda dão mais força à tese do soft landing, indicadores como, por exemplo, o do Bloomberg. Ora, e concluindo isto tudo, as condições financeiras estão a aliviar, enquanto o Fed mantém as taxas de juros elevadas com o objetivo final de atingir a tal Holy Grail de soft landing. Afinal de contas, não se ganham estátuas a causar recessões, mas sim a combater a inflação sem estragar a economia. Isso sim é um verdadeiro feito. O plano de Jerome Powell ainda não está garantido que venha a ter sucesso no que toca a evitar uma recessão, mas neste momento está num bom caminho sem dúvida. E por isso mesmo é que temos uma inflação resistente às altas taxas de juros. E tudo isto ajuda as empresas grandes, especialmente aquelas que têm muitos milhares de milhões em caixa e que estão a render 4 e 5% sem risco. Por outro lado, prejudica as receitas e, por consequência, as margens das empresas mais sensíveis às altas taxas de juros. Neste gráfico, até podemos ver a diferença no último ano das empresas mais lucrativas versus as empresas que agora têm lucros negativos. Dito isto, o que é que eu vou fazer no meu portfólio? E por agora, nada. Estou essencialmente a acumular mais capital para me poder defender em futuras eventualidades. Em relação às minhas posições mais sensíveis às altas taxas de juros, posso apenas vir a reforçar caso a oportunidade surja. Neste momento, não faz sentido abandonar as empresas que acredito apenas porque acresceu as projeções para cortar nas taxas de juros, ou seja, só porque elas estão mais longe não faz sentido estar a abandonar as posições, ainda mais agora que estamos algures no ponto de inflexão no processo de combate à inflação. Obrigado por terem assistido e visto em vocês próprios e até já.